E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar. Com tudo que há em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Oh, tu és minha melhor canção. Uma doce amor preferiu ficar comigo aqui. E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar. Com tudo que há em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Jesus, tu és minha melhor canção. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar. Com tudo que há em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Oh, tu és minha melhor canção. Jesus. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar. Com tudo que há em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. 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 Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Tivemos um pequeno problema aqui com a internet, mas graças a Deus entramos aí apenas pelo Facebook hoje, né? Mas estamos aí ao vivo para juntos
louvarmos a Deus, exaltarmos ao Senhor e também juntos estudarmos a palavra de Deus. E para darmos início ao nosso estudo bíblico dessa noite, vamos começar louvando ao Senhor com um cântico que exalta a sua grandeza, que exalta a majestade e a glória do Senhor. O cântico que diz que Deus põe em fileira os astros dos céus e os chamas pelo nome. Diz ao mar: aqui te detenhas, dá ordem aos montes. E diante dessa grandeza desse Deus, nós só podemos, diante dele, nos prostrarmos, nos rendermos e o adorarmos por tudo que ele é. Vamos louvar a Deus com essa canção. Põe em fileira os astros do céu, os chamas pelo nome. Diz ao mar: aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras, põe em fileira os astros do céu, os chamas pelo nome. Diz ao mar: aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra ele. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Só nos resta adorá-lo, adorar, adorar, adorar e orar contrito diante de ti. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, 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 adorar e orar contrito a ti, Senhor. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Se todo o seu desejo é adorá-lo e exaltá-lo, então declare: Senhor, eu vou te adorar, eu vou me prostrar diante de ti. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, eu vou me prostrar, vou te adorar.
Santo Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua glória, por quem tu és, ó Deus. Fomos criados para louvar o Senhor, para glorificar o Senhor. E o maior desejo, ó Pai, em nossos corações é viver a nossa vida em Teu altar, é viver a nossa vida em Tua presença, é com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, ó Pai, como um todo, glorificarmos, exaltarmos ao Senhor e adorarmos, ó Pai, a Ti, ó Deus, ó Pai, em espírito e em verdade. Ó Deus, grande Tu és, digno Tu és de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ó Deus. E que dos nossos lábios, do nosso coração, ó Deus, ó Pai, Senhor Deus, saiam louvores que venham glorificar a Ti. Saiam, Pai, louvores que subam ao Teu trono de glória e sejam agradáveis a Ti na Tua presença, Senhor nosso Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e prepara, ó Pai, os nossos corações para neste momento, ó Pai, de estudo, em que vamos estudar juntos a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, o nosso coração para juntos compreendermos a Tua palavra e sermos juntamente edificados, fortalecidos e alimentados pelo Senhor. Fale conosco, ó Deus, fale aos nossos corações. É a nossa oração, grato a Ti pelas Tuas bênçãos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia aí comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 16. Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos, e estamos aí no capítulo 17, e vamos ler hoje a partir do verso 16, que será o texto básico do nosso estudo nessa noite. Acompanhe comigo aí a leitura da palavra do Senhor, Atos 17, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Que o Senhor Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos ler até aqui, irmãos, embora vamos estudar do versículo 16 até o versículo 34. Irmãos, como temos estudado, né, no livro de Atos dos Apóstolos, temos visto até aqui que nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então estamos navegando com ele, estamos viajando com o apóstolo Paulo em sua companhia. E agora então estamos chegando, ou Paulo chegou, né, chegamos junto com ele, por assim dizer, né, à cidade de Atenas. Então Paulo agora chega a Atenas, ele chega sozinho, lembrando que Silas e Timóteo voltaram para Bereia, que foi a última cidade que o apóstolo Paulo passou pregando o evangelho. E por uma certa perseguição, ameaça ali, uma dissensão que os judeus levantaram contra o apóstolo Paulo, ele se viu forçado a sair de Bereia também, como havia saído de Tessalônica, né, e foi então para a cidade de Atenas. E chegando ali em Atenas, o apóstolo Paulo vê algumas coisas ali e nos apresenta aqui, né, a maneira como ele se comporta ali, o que ele faz ali, nos dá algumas lições e alguns pontos importantes que eu queria destacar e compartilhar e estudar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo encontra ali em Atenas uma idolatria reinante ali na cidade. Havia uma idolatria que reinava, né, na cidade de Atenas. A cidade de Atenas era uma cidade muito idólatra, né? O apóstolo Paulo chega a dizer que havia vários deuses ali, vários altares a vários deuses, né? Então ali em Atenas havia muita idolatria. E a palavra de Deus vai dizer aqui no texto que nós lemos,
no versículo 16, que é o primeiro versículo do texto básico, que diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então Paulo, enquanto esperava Silas e Timóteo em Atenas, porque ele diz para eles virem o mais rápido possível, quando eles pudessem vir para Atenas, ele observava ali aqueles altares. E ele viu ali, irmãos, vários altares naquela cidade, né? Vários altares a vários deuses. E ele encontrou ali também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Então era um altar ao Deus que eles não conheciam. Alguns estudiosos dizem, comentaristas, dizem que em Atenas havia um altar para cada deus. Alguns dizem que havia mais altares, mais estátuas, né, de Deus ali em Atenas, do que propriamente homens ali na cidade. E por haverem tantos deuses, eles por talvez não colocarem ali todos os deuses, colocaram um altar ali, que era algum outro deus que eles esqueceram, que eles não conheciam, né, e altar a esse Deus, para esse Deus não castigá-los ou não puni-los. Então um altar ao Deus desconhecido. E a palavra de Deus diz, irmãos, quando Paulo via aquelas imagens, escultura, aqueles vários deuses ali presentes, a sua alma se revoltou, né? Ele se revoltava por quê? Por que Paulo sentiu se revoltar, sentiu aquela coisa, né, aquela aversão ao que ele via? Qual foi o objeto? O objeto foi a idolatria do povo daquela cidade. E por que Paulo sentiu essa aversão em face à idolatria? Porque a palavra de Deus, irmãos, nos mostra que Deus também tem aversão à idolatria. Porque idolatria é pecado. Idolatria é pecado. E a palavra de Deus nos mostra constantemente isso, que não devemos fazer imagens nem de Deus, Jesus, Espírito Santo, né, nem de qualquer coisa nos céus, anjos, né, ou coisas criadas como, né, o sol, a lua, as estrelas, ou pessoas, né, como a palavra de Deus diz lá no segundo mandamento em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então essa é a palavra de Deus, este é o mandamento de Deus, é o preceito de Deus para nós, que não podemos fazer escultura, nem semelhança alguma de qualquer coisa que foi criada, nem mesmo do próprio Deus. E qualquer pessoa que faça uma escultura ou uma imagem de qualquer pessoa, de qualquer coisa criada, ou do próprio Deus, nisso está pecando. E peca ainda mais quando se prostra diante disso e adora a esta imagem criada. E além de ser pecado, a idolatria, a palavra de Deus nos mostra isso, é uma incoerência, como podemos dizer, é uma falta de sabedoria da pessoa que se prostra diante de um Deus, que adora um Deus. Porque, por exemplo, na cidade de Atenas, uma cidade conhecida como a capital da filosofia, dos homens pensadores, da inteligência, da sabedoria humana, essas pessoas se prostram e reverenciam imagens de escultura que não são nada. São objetos criados, forjados pela imaginação do homem, pela imaginação humana, pelas mãos do homem. Então isso é uma loucura fazer isso, né? Então a idolatria, além de ser pecado, também é uma loucura. É algo contra a razão, humanamente falando, e espiritualmente falando, é contra Deus. Deus desagrada, Deus, né, abomina quem se prostra diante de uma estátua, quem quer que seja, né, essa estátua, e adora essa estátua. A palavra de Deus vai dizer, lá em Isaías capítulo 44, versículo 15, o próprio Deus falando, através do profeta, ele diz lá, né, que tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira, da árvore, ele se aquece e também assa o seu pão. Com a outra parte, ele faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Veja que loucura, né, que a pessoa faz. Ela vai num local, corta uma árvore, parte da madeira da árvore. Ela queima para se aquecer no frio. Outra parte da madeira, ela assa o seu pão, faz a sua comida, cozinha o seu feijão ali, né? E a outra parte, ela esculpe ali a imagem de alguma coisa, de alguma pessoa, se prostra diante dessa imagem, coloca ela no lugar, se prostra diante dela, adora ela, dirige a sua veneração a ela, dirige a ela as suas orações. Então, olha que loucura, humanamente falando, que falta de inteligência, que falta de sensatez, se prostrar diante de uma imagem. E a palavra de Deus vai dizer também no Salmo 115, versículo 1, né? Mais um pouco sobre isso, a loucura de fazer isso. Por quê? Porque as imagens, sejam elas quais forem, têm boca
e não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam e têm que ser carregados, né, pelas pessoas, senão não sai para lugar nenhum. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Nesse versículo eu entendo porque que os atenienses, apesar de serem inteligentes, muito sábios, né, os lugares dos pensadores, vão se discutir umas grandes perguntas, procurando as respostas, né, da humanidade, né, porque eles se prostravam diante de imagens esculpidas pela mão do homem, pela sua própria imaginação. Porque aqueles que fazem isso se tornam semelhantes às próprias imagens. Têm olhos, mas estão cegos. Têm ouvidos, mas não ouvem de fato, né, a mensagem do Evangelho, que de fato liberta, que transforma e que mostra que só podemos e devemos adorar a um único Deus verdadeiro, a quem de fato é Deus e criou todas as outras coisas. Tudo demais foi criado por Deus. Quem é Deus de fato é o nosso Deus, digno, merecedor de receber de fato louvor, adoração, veneração, e nós vivemos para exaltá-lo e para glorificá-lo, né? Então é uma incoerência, é uma loucura se prostrar diante de uma imagem. É um pedaço de madeira, é um pedaço de vidro, é um objeto como outro qualquer. A diferença entre o objeto e o outro é que um, né, tem o formato de uma pessoa, outro tem um formato, né, de um copo, de uma mesa, de uma cadeira, de um púlpito. Só a finalidade que é diferente, mas a essência é a mesma. Ah, mas ilustra uma pessoa. Irmãos, todos foram criados por Deus e tudo é criatura de Deus. Depois que a pessoa morre e parte daqui, o que ela pode fazer? É interessante só destacar aqui, já falei isso em outro estudo, vou trazer aqui novamente a memória dos irmãos, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando Cornélio se prostrou diante dele para adorá-lo, porque ele ficou abismado, né? Assim, de fato espantado, impressionado, porque um anjo mandou Cornélio mandar homens lá buscar Simão, por sobrenome Pedro, que estava em tal local orando para ele vir falar das grandezas de Deus. Ele falou assim: rapaz, esse cara deve ser muito próximo de Deus, porque um anjo vem me mandar chamar ele, esse cara deve ser muito importante no céu. E ele tão impressionado ficou com isso, que ele se prostra diante de Pedro para adorá-lo quando Pedro chega. O que Pedro faz? Para, Cornélio, levanta aí. Levanta, não faças isso, porque eu sou um homem também, né? Eu sou homem como você. Então, em vida, ele não aceitou ser adorado, porque eu aceitaria depois de morto. Então, qualquer tipo de adoração, veneração, oração dirigida a qualquer pessoa ou objeto, que não seja Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, isso é idolatria. Mas o que é a idolatria? O que significa idolatria? Porque alguns pensam que idolatria é o que os atenienses faziam, se prostrar diante de Zeus, de Apolo, né, de Afrodite, dos grandes deuses da mitologia grega, se prostrar diante de um bezerro de ouro, como os israelitas fizeram no meio do deserto, se prostrar diante de Baal, como os israelitas fizeram no tempo do profeta Elias, se prostrar diante de Astarote, como os israelitas também fizeram no tempo de Salomão, ou de qualquer outra imagem, né, de um animal, ou de qualquer outra coisa. Isso somente é idolatria? Irmãos, quando vemos a palavra de Deus, idolatria é muito mais do que isso, é muito mais profundo, é muito mais sério, né? Muito mais profundo que tão somente se prostrar diante de uma imagem, qualquer que seja. Você fala assim: não me prostre diante de uma estátua, de uma imagem, não me prostre diante dela. Mas talvez no seu coração você esteja cometendo idolatria, talvez no seu coração há deuses que estejam dividindo o espaço, ou tomando o espaço, o lugar de Deus no seu coração. Então, idolatria, irmãos, podemos definir como qualquer coisa ou pessoa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração. Isso é idolatria. Qualquer pessoa que seja tratada igual a Deus, na proporção de Deus, igualitar a Deus, ou que ocupe o lugar no nosso coração, é maior do que Deus em nossa vida, isso é idolatria. O dinheiro pode ser um Deus para nós. Uma pessoa, um parente, um filho, um pai, uma mãe, uma namorada, um emprego, um trabalho, né, qualquer pessoa pode ser um Deus para nós. A televisão, um time de futebol, né, pode ser uma rede social, pode ser um Deus para nós. Em que medida, em qual momento que ele se torna um Deus para nós? Porque todas essas coisas que eu falei não são pecaminosas em si.
Por exemplo, o dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, mas o dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. Então, em que momento essas coisas podem se tornar deuses? Um objeto, uma casa, né? Um carro, pode se tornar Deus. E de que forma pode se tornar deuses? Quando em nosso coração acontece que eles tomam um lugar mais importante, mais proeminente do que Deus. O lugar deles no nosso coração é maior do que o lugar de Deus. Nós damos mais importância a essas coisas ou pessoas do que a Deus. A nossa prioridade, a nossa vida está voltada mais para isso do que próprio Deus. Chegamos ao ponto de abrir mão de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus, de alguma coisa para com Deus que precisamos fazer, abrimos mão por causa desta coisa ou pessoa. Então, se fazemos isso com alguma coisa, né, ou tratamos alguém, uma pessoa, como se fosse um Deus, dirigindo a ele oração, veneração, adoração, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Isso também é idolatria. Lembra lá do jovem rico? Quando disse para Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que Jesus respondeu? Vai, vende tudo que tens, né? Ou melhor, ele falou antes, né? Você está guardando os mandamentos? Ele, sim, Senhor, desde a minha mocidade. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Guardo isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Aí Jesus fala, olha para ele, amando, disse para ele, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem após mim, siga-me e você terá um tesouro nos céus. O que aquele jovem rico fez? Ele se entristeceu, virou as costas e foi embora. E por que ele foi embora? Porque ele amava a riqueza mais do que amava a Jesus. O Deus no seu coração, o trono do seu coração, não era Jesus, não era Deus. O que tinha maior importância, proeminência no seu coração, o que ele amava de fato, era o seu dinheiro, eram os seus bens, as suas propriedades. Ele abriu mão de Jesus, da vontade de Jesus, da vontade de Deus, pelas suas coisas, pelo que ele possuía, pela sua riqueza. Então a riqueza era um Deus no seu coração, né? Diferentemente, por exemplo, de Abraão. Quando Deus pediu para Abraão ir ao monte, que ele mostraria para ele depois que ele saísse, e colocar sobre um altar Isaque, sacrificasse Isaque ao Senhor, o que Abraão faz? Prontamente ele vai, obedece, sai e vai ao local, ao lugar ali para sacrificar o seu filho. E quando ele coloca o filho sobre a lenha, estende o cutelo para imolar seu filho, para sacrificá-lo, ele iria fazê-lo, mas não fez, porque Deus bradou dos céus e disse a Abraão, Abraão, não faças isso, porque eu sei que de fato temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Percebeu aqui a diferença? No coração daquele jovem rico, o que reinava ali, o seu amor, o seu coração estava no dinheiro, nos seus bens, mas o de Abraão estava em Deus. E nada, e nem ninguém, era mais importante para Abraão, no seu coração, do que Deus. Fazer a vontade de Deus era o mais necessário, o mais importante, primordial na vida de Abraão. Ele estava disposto a abrir mão de tudo, porque ele amava a Deus acima de qualquer coisa. Ele amava a Deus. Então, de fato, Deus era Deus no seu coração, né? Quem estava no trono do seu coração era Deus, mas no trono do coração daquele jovem rico não era Deus, eram as riquezas. Mas talvez no seu coração seja outra coisa, que seja ocupando espaço. Então, o que ocupa o trono do seu coração? O que pode estar sendo um Deus para você hoje? O que pode estar sendo mais importante do que Deus para você hoje? O que pode estar fazendo no seu coração uma disputa aí entre a vontade de Deus e a vontade para essa coisa ou para essa pessoa? O que está reinando no seu coração? Quem de fato ocupa o trono do seu coração? Quem se assenta no trono do seu coração? Quem é Deus no seu coração? Que seja, meus irmãos, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, que tudo o demais gira em torno de Deus, da vontade de Deus, e que sejamos dispostos, como Abraão, a abrir mão de tudo, do que for necessário, para fazer a vontade de Deus, que nada e ninguém ocupe o lugar de Deus no meu coração e no seu coração. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nesse texto essa noite, é a sabedoria com que Paulo prega ali em Atenas. Os irmãos observaram aí que quando Paulo chega ali, ele encontra ali na sinagoga, ele discute ali com os irmãos ali, prega a palavra de Deus, né? E então depois ele vai para lá onde estavam discutindo, né? Os filósofos discutiam, né? Os epicureus, os estoicos, e contendiam com Paulo a ponto de falar que Paulo era um tagarela. E outro falava assim, ele parece um pregador de estranhos deuses, né? E então, depois de discutirem com ele ali, a respeito do que ele falava, porque ele pregava sobre Jesus e a ressurreição, aquelas pessoas ali ficaram curiosas. E então conduziram Paulo até o Areópago,
dizendo para ele, né? Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que os atenienses eram curiosos, gostavam de ouvir as últimas novidades, né? Gostavam de ouvir a última nova, né? Qual é a nova? Era sempre a pergunta ali dos atenienses, por assim dizer, né? E aí qualquer notícia, né? Tem uma nova para contar. O pessoal já vinha para escutar qual era a nova, né? O pessoal gostava de ouvir, né? Uma conversa, né? Talvez uma fofoca ali, né? Uma boa nova notícia. E então viram Paulo falar sobre aquela doutrina que eles desconheciam e levam ele ao Areópago, onde se discutiam os grandes temas da vida humana, né? Onde estavam os grandes filósofos, pensadores. Paulo é levado ali para falar para eles o que ele pregava. E então Paulo ali no Areópago, né? Ele, levantando-se do meio dele, ele se dirigiu a eles e disse algo muito sábio aos atenienses. Observe que Paulo estava revoltado no seu espírito com a idolatria, naquele local, né? Mas quando ele se dirige a eles, o que ele fala? No versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, olha o respeito com que ele se dirige a ele, né, educadamente. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha que Paulo elogiou o quanto eles eram religiosos, o quanto eles queriam, né, se envolver com as coisas religiosas. Embora Paulo não concordasse e reprovasse a idolatria reinante ali e se revoltava no espírito com aquela idolatria. Mas quando ele se dirige àquelas pessoas, ele se dirige sabiamente, né, com discernimento, com sabedoria, sabendo onde ele estava pisando, com quem ele estava falando e colocando as palavras corretas para poder se dirigir àquelas pessoas para apresentar o evangelho, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Imagine se Paulo chegasse ali apontando o dedo, acusando, né, chutando o pau da barraca, como nós dizemos, né? Vocês, rapaz, que monte de estátua é essa aqui? Não é possível, né? Destrui isso aqui, isso é idolatria, isso desagrada a Deus, né? Ele não chegou fazendo isso, ele chegou, né, e elogiou um aspecto da vida deles, que de fato eles eram acentuadamente religiosos, embora estivessem errados, né? A religião deles estava errada, ou seja, havia, parece ali, um desejo por conhecer as coisas dos deuses espirituais, né, do mundo espiritual, e estavam fazendo isso de forma correta, e precisavam de alguém que os orientasse, dissesse para eles qual era a forma correta, e estava ali o apóstolo Paulo para mostrar para eles, para dizer para eles, né? Então Paulo fala para eles, né? Então vos vejo acentuadamente religiosos. É interessante destacar aqui, irmãos, importante destacar nesse segundo ponto, que embora Paulo, né, se dirige dessa forma, mas ele confronta o erro das pessoas ali, o pecado das pessoas. Porque muitas vezes nós tentamos usamos esse texto aqui para tentar ser amáveis, para tentar deixar quieto, não entrar em discussão, não entrar em briga, não entrar, né, em debates que venham mostrar que o outro está errado, porque está vivendo uma vida, né, contrária à palavra de Deus. Né, aquela coisa, deixa do jeito que está, não vou entrar em discussão não, né? Como por exemplo, citei aqui outro dia já, né? Alguém fala assim, você está na sua igreja, você serve a seu Deus, eu estou na minha igreja, sirvo a Deus, cada um serve a seu Deus na sua religião, na sua igreja, isso que importa. É isso que importa? Não, não é isso que importa. Se a igreja que estamos é verdadeira, é fiel e prega o evangelho de verdadeiro e fiel, ok, está correto. Mas se algum comportamento, se alguma atitude, se alguma doutrina da igreja, né, se algum ritual destoa, foge da Escritura, essa pessoa está em erro. E se ela quer de fato agradar a Deus, né, o apóstolo Paulo, lembra do apóstolo Paulo? Ele era religioso, extremamente zeloso pela lei de quem? De Baal, de Astarote? Não, de Deus. Mas ele estava equivocado, estava errado. E quando Jesus o encontrou, de fato ele, né, conheceu a verdade, Jesus Cristo, a vida foi transformada, foi liberta, ele de fato passou a viver e a pregar o verdadeiro evangelho. Então, irmãos, Paulo não abaixou a cabeça ali, né? Não deixou passar, não evitou entrar em polêmica ali, em briga, né? Ele foi respeitoso, foi educado, foi sábio, com discernimento, mas ele apresentou o verdadeiro evangelho. Ele falou a verdade para aquele povo, né? Então podemos destacar aqui que Paulo não ignorou a idolatria e nem passou a mão na cabeça dos que estavam no erro, mas confrontou-os com a verdade. Como eu disse agora no exemplo, alguém fala assim, isso é o que importa. Fala assim, rapaz, é isso mesmo, né? Tá bom, é isso mesmo. Você no seu coração, podia ter falado para a pessoa que essa doutrina ou esse comportamento está errado, mas deixa para lá, né? E deixa para lá, não é para deixar para lá. Paulo não deixou para lá. Paulo foi sábio, com discernimento, mas ele não ignorou a idolatria e nem passou a mão na cabeça do que estavam no erro. E uma prova disso é no verso 29. Ele diz assim, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra,
feita pela arte e imaginação do homem. O que Paulo fez aí, irmão? Ele confrontou a idolatria do povo. Ele estava dizendo ali, depois de ser respeitoso, sábio, com discernimento, colocando as palavras corretas, ele colocou ali, foi, embasando sua argumentação e mostrando, que aqueles altares ali estavam errados, equivocados. E se eles queriam de fato agradar a Deus, ao único Deus verdadeiro, deviam tirar tudo aquilo ali e não adorar a nenhuma imagem, porque a divindade não é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Então Paulo confrontou o pecado com a verdade, A verdade às vezes machuca, a verdade às vezes dói, a verdade às vezes levanta briga, a verdade às vezes levanta revolta a pessoa contra a gente. Mas é importante que sempre falemos a verdade. É melhor falar a verdade e perder, um amigo, e de fato, confrontar com a verdade, do que falarmos a mentira e ficarmos bem na fita com a pessoa e ficarmos mal na fita com o Senhor, o nosso Deus. Então é importante confrontarmos com a verdade. E sempre de forma, irmãos, como nós dizemos, e sempre fazer isso, confrontar o erro com a verdade, sempre fazer isso com amor. Não para mostrar para o outro que eu conheço mais do que ele, que eu sei mais do que ele. Não mostrar para o outro que eu sou mais espiritual do que ele. Não para mostrar para o outro que ele está errado, que eu estou certo. Não para mostrar para ele o quanto eu sou sábio, quanto eu conheço, e quanto sou bom no debate, na oratória. Não, nada disso. Fazer isso com amor, para levar um pecador, alguém que está no erro, a se voltar para o Deus verdadeiro, para adorar a Deus, para conhecer a Deus, para se converter a Deus, para viver a sua vida com Deus e de fato viver no caminho correto. Então fazer isso, confrontar o erro com a verdade, mas fazê-lo com amor, falar a verdade em amor. Às vezes falamos a verdade, mas não falamos com amor, Então temos que falar a verdade sempre, mas com amor. Alguns falam a verdade, mas com soberba. Alguns falam a verdade com raiva, com ódio. Alguns falam a verdade para humilhar o outro. Mas nós devemos ser aqueles que falam a verdade e fazem isso em amor. Confrontam o erro, mas fazem isso com amor, para mostrar à pessoa o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Deus, na verdade, o único Deus que existe e que deve ser adorado, honrado e glorificado, Apresentar, e de fato falar do Deus verdadeiro. E Paulo fez isso e nós também devemos fazer isso, Em terceiro e último lugar, Paulo então apresenta o Deus desconhecido aos atenienses. Havia um altar ao Deus desconhecido. E Paulo então apresenta o Deus que eles não conheciam, apresenta o Deus desconhecido àquelas pessoas. E Paulo então diz para aqueles atenienses, ele disse que ele encontrou um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, e ele diz então, pois esse que adorais sem conhecer, é aquele que eu vos anuncio. Diz a palavra de Deus lá, em versículo 23, porque passando observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar. Observem, lembrando aqui que ele elogiou que os atenienses eram muitos religiosos, eram acentuadamente religiosos. E ele então diz, por que eu falo isso, pessoal? Porque passando aqui na cidade, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois bem, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Imagine a curiosidade, quantos os atenienses ficaram assim, peraí, como é que é? Peraí, o que esse cara está dizendo, rapaz? Quer dizer que a gente está aqui há anos, com esse altar aqui ao Deus desconhecido, e agora aparece alguém que conhece esse Deus, opa, deixa eu ver o que ele tem para falar. Então despertou ali, olha a sabedoria de Paulo, o discernimento dele, para poder apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Pois esse que adorais sem conhecer, que vocês adoram aí sem conhecê-lo, eu o conheço. Eu falo sobre ele, anuncio sobre ele, eu vou apresentar ele para vocês. E Paulo então passa a falar sobre o único Deus verdadeiro. E ciente, irmãos, consciente de que seria Deus, e era Deus, que o estava usando e queria convencer aqueles corações de que aqueles deuses não eram deuses. E que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Paulo pregou, em nome desse Deus, falando desse Deus, e para aqueles atenienses, para que eles pudessem conhecer o Deus verdadeiro. E Paulo então destaca algumas coisas a respeito de Deus aqui. Primeiro ele fala sobre o Deus Criador. Ele fala o Deus que eu
que eu vos apresento, que vocês não conhecem, é o Deus que criou todas as coisas, que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Então é este Deus que eu vos apresento, o Deus criador de todas as coisas. Vocês observam tudo aqui que foi criado, o mundo, as coisas que existem, o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, toda a criação, vocês, eu, todos foram criados por Deus. A origem de todas as coisas é Deus, o fim de todas as coisas é Deus, então Ele é o Criador de todas as coisas. E a palavra de Deus nos mostra isso, né, irmãos? Salmo 19:1 fala que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, ao contrário de que alguns até hoje, né, a maioria aí, né, que não conhece a Deus, fala, né, e defende que o mundo é objeto, né, da evolução, que a origem, né, aconteceu há 14 bilhões de anos atrás, e que o mundo vem passando por processos evolutivos até chegar onde estamos hoje. A palavra de Deus nos mostra que existe um Deus nos céus, e que este Deus verdadeiro criou todas as coisas, né? Nós cremos que Deus criou tudo. Pela fé, cremos, né, que Deus trouxe do nada à existência tudo que existe, tudo que vemos, tudo que não vemos, foi criado por Deus. Ele é o Deus criador. E ao contrário do que a teoria da evolução, e detalhe, né, teoria da evolução, não é uma lei da evolução. Não tem como provar que de fato o mundo evoluiu, né? Eles estão aí há anos e anos tentando provar isso, mas é apenas uma teoria, porque cientificamente não há como provar que a evolução é uma verdade, é uma lei. Por isso ela recebe o nome de teoria da evolução. Mas nós cremos, nós somos criacionistas e cremos que Deus criou todas as coisas, né? Não viemos um macaco, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, seres pensativos, criativos, com sentimentos, com vontade, né? Capaz de escolher, de criar, assim como em Deus há essas características, né? No ser de Deus. Então não somos obra do acaso, não somos fruto do acaso da evolução, somos fruto da obra magnífica do plano perfeito de Deus. Por exemplo, né, como diz o texto bíblico, os céus proclamam a glória de Deus. Né? Ou seja, ao olhar para a criação, eu posso observar e ver que ela é tão perfeita, tão sincronizada, tão detalhada, né, nos seus mínimos detalhes, né, ela é tão perfeita que tem que ter alguém por detrás para ter criado isso. Como pode o acaso dar fruto a uma coisa tão perfeita, tão sincronizada, tão bem criada? Como é que o acaso pode gerar isso? Né? O caos gerar organizado, o acaso gerar um projeto tão grandioso, tão perfeito, tão maravilhoso como é a criação. Por exemplo, né? O mundo que nós habitamos, ele gira em torno de si mesmo. Né? E esse giro completo leva 24 horas. E você pode observar, por exemplo, que a velocidade que a Terra gira em torno de si mesma é cerca de 1.666 km por hora. Olha a velocidade, né? Mais do que um pouco do que a velocidade do som. Ela gira em torno dela mesma. 24 horas. E ela gira também em torno do Sol, a velocidade de 108 mil km por hora. Em torno do Sol, e esse giro completo leva 365 dias. Olha só, né? E observe, irmãos, quem colocou isso em movimento? O universo está em constante expansão. Quem colocou isso em movimento? Quem fez a Terra girar? Quem sustenta a Terra sobre o nada? Jó capítulo 26, versículo 7, há mais de 4.000 anos atrás já dizia, né, que Deus faz a terra pairar sobre o nada. E quando foi que a ciência descobriu que a terra para sobre o nada? Há poucos séculos atrás. E a Bíblia já fala há mais de 4.000 anos, no livro de Jó 26, 7, que Deus faz a terra pairar sobre o nada. Né? O acaso pode fazer algo tão grande, tão imenso, pairar sobre o nada? Essas leis tão perfeitas, tão mínimas e perfeitas, né? Que a Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol, ela não foge do eixo, mas faz aquele giro completo em torno do Sol, né? E isso a cada ano, e todo ano faz mais um giro, né? Olha que coisa perfeita, como eu falei, né, outro dia aqui, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, a sua luz chega aqui, e a palavra de Deus diz que o novo céu e nova terra não terá o Sol, sabe por quê? Porque o Criador do Sol, que uma glória muito maior, vai iluminar todo o novo céu, toda a nova terra, a glória de Deus. Então, se a glória do Sol, que leva 8 minutos e 34 segundos para chegar aqui na Terra, esses 150 milhões de quilômetros, chega aqui com tanta força, com tanto fulgor, e eu e você que somos cachoeirenses, sabemos o quanto chega aqui com tanta força e fulgor, né? Temperaturas altíssimas, chega aqui, imagine a glória do Criador do Sol, né? Então são coisas perfeitas,
maravilhosas. O DNA humano, são tantas coisas que podemos falar aqui, né, mas creio que essas sejam suficientes para mostrar que é tão perfeito, tão maravilhoso, que tem que ter sido projetado. Não tem como ser obra do acaso. O caos não cria algo tão organizado, tão perfeito. Processos naturais não podem criar o que nós temos aí, tão perfeito, tão sincronizado como nós o temos, né? Então, Paulo fala para os atenienses, Deus criou todas as coisas. É só olhar ao redor, a perfeição da criação. Elas mostram que são tão perfeitas que tem que ter uma mente brilhante por detrás, uma mente para projetar tudo isso, porque é tudo muito minuciosamente perfeito, né? Deus criou todas as coisas. Ele apresenta também para os atenienses ali, que Deus é o Deus provedor. Ele vai dizer aqui, né, que havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, e porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, irmãos, Paulo fala que Deus é o Criador e Deus é o sustentador de todas as coisas. Ele está presente, sustentando, cuidando, dirigindo. Embora o pecado danificou tantas coisas aí, trouxe tantas consequências, mas Deus continua agindo na história. E a sua maior ação foi quando ele enviou Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar e resolver o problema do pecado e perdoar os nossos pecados e remir os nossos pecados e pagar a nossa dívida na cruz do Calvário há cerca de 2000 anos atrás. Então Deus continua agindo na história, na nossa vida, no mundo, conduzindo e dirigindo todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele está cuidando de cada um de nós. Nele vivemos, nos movemos, nele existimos. E se ele falar que chegou ao fim, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, né? Então nós dependemos e precisamos de Deus. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 104, verso 27 a 29, né? Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Então se Deus dá, o homem tem. Se Deus tira, acabou. Se Deus fechar o oxigênio por 5 minutos, quantos de nós sobreviverão? Então Deus é quem provê, Deus é quem criou todas as coisas, Ele é quem sustenta, Ele é quem provê, Ele é quem protege, Ele é quem conduz, Ele é quem dirige nossas vidas, né? A nossa vida está nas suas mãos, Ele nos dirige, nos conduz segundo a sua vontade, para a sua glória e para o bem de cada um de nós. Deus trabalha em favor dos que nele esperam, Deus trabalha em favor do seu povo, né? Deus cuida do seu povo e dá o alimento para cada um deles. E ainda em tempos difíceis, de crise, complicados, né? Quando muitas vezes a provisão humana falha, a provisão divina, ela continua jorrando. Deus continua sustentando o seu povo, mesmo em meio às adversidades, em meio à escassez, em meio à crise, Deus continua cuidando e sustentando do seu povo. No deserto, 40 anos, cuidou de Israel. Não faltou água, não faltou alimento, Deus cuidou do povo ali, 40 anos no meio do deserto. E Ele continua cuidando, irmãos, de cada um de nós. E Deus, né, e o apóstolo Paulo, melhor dizendo, apresenta para os atenienses, né, esse cuidado providente de Deus sobre cada um de nós. E ele então apresenta em terceiro e último lugar aqui nesse terceiro ponto, sobre Deus como justo juiz. Versículo 29 diz, né, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, né? E porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Deus é o justo juiz de toda a terra. E Ele marcou um dia, Ele marcou uma hora em que Jesus virá a este mundo, não como Salvador, não como advogado, mas virá como juiz, para julgar o mundo com justiça. Eu e você, todos nós, compareceremos um dia diante do tribunal divino, para prestar contas de tudo quanto fizemos. Estaremos diante de Jesus, e aqueles que crerem em Jesus, irão para a salvação eterna. Aqueles que não crerem em Jesus, pagarão pelos seus pecados, irão para a condenação eterna. Então, como diz a palavra de Deus que nós trazemos aqui, Deus está notificando, avisando, alertando aos homens que todos, em toda parte, enquanto é tempo, enquanto ainda há oportunidade, enquanto ainda estão vivos, que em toda parte se arrependam dos seus pecados, porque um dia Jesus virá a este mundo novamente
e virá para julgar o mundo com justiça. E aqueles que creram no seu nome, como eu disse, receberão a vida eterna, mas aqueles que não creem no seu nome receberão a condenação e a morte eterna. Então, queridos, Deus está avisando para você que não crê em Jesus ainda, se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Jesus, crer em Jesus, deixar os seus pecados e viver a sua vida para a sua honra, para a sua glória, né? Para a glória de Jesus. Quer você acredite ou não, Jesus virá a este mundo e um dia estaremos diante dele. Uns para alegria e gozo eterno, outros para terror e vergonha eternas. A minha oração é que você, né, que está me ouvindo neste momento, que ainda não crê em Jesus, que creia, ouça a voz de Deus, né, se entregue a Jesus, esteja à direita de Cristo,